Segundo o Jornal Nacional, o endividamento das famílias é o maior em 10 anos. Então as famílias, nos últimos 10 anos, nunca estiveram tão envolvidas com dívidas como estão atualmente. Isso é o quê? Isso são pessoas que estão com dívidas, com contas a pagar, que excedem ao seu orçamento. Não é prestações que foram feitas. São pessoas que contraíram dívidas, mas só que em virtude das circunstâncias, do que tem acontecido, as dívidas são maiores do que as receitas. A pessoa está ganhando menos do que aquilo que ela tem que pagar. Essa é uma crise que está vindo sobre todo o Brasil. E segundo um estudo da Universidade de Kansas, a briga por dinheiro é o maior motivador de divórcio. Nesse meio, onde a família tem sido afetada na área financeira, isso tem tido um efeito colateral sobre o casamento, sobre a relação dos pais com os filhos, a falta de paciência, a irritabilidade, aquele estresse por causa de questões financeiras. E muitos casais têm dado fim ao seu relacionamento porque a questão financeira começou a pegar, as brigas são mais duras, as brigas persistem mais, e as pessoas que não têm a sabedoria que vem de Deus, elas acabam se entregando e deixando que isso destrua a família. Se você já viu aquele filme Até que a Sorte Nos Separe, que é uma comédia bem bacana, você pode notar que a questão do mau gerenciamento financeiro, a questão de não conduzir a vida financeira de uma forma sábia, de uma forma que seja ali conduzida por uma conduta cautelosa, pode trazer problema, mesmo para quem tem milhões. Você já deve ter visto reportagem de pessoas que ganharam na Mega Sena, ganharam grandes prêmios, e 2, 3 anos depois eles torraram 15 milhões, 10 milhões, 5 milhões. E se a pessoa acha tão fácil assim gastar essa quantidade de dinheiro, imagina nós, míseros, mortais, que ganham lá o seu salário mínimo e mais um pouco, vivem dentro da média brasileira, o quão fácil é se enrolar com cheque especial, com cartão de crédito, com dívidas, e chegar numa situação onde a gente olha e se assusta. E nós não queremos que você aqui da Igreja da Família Cristã viva uma vida de escravidão nessa área. Deus quer dar a você estratégia, Deus quer dar a você sabedoria financeira. O dinheiro, ele é uma coisa assim muito importante. Ah não, o dinheiro não é espiritual, o dinheiro é algo totalmente material, a igreja hoje em dia só fala em dinheiro, só pede em dinheiro. Esse não é o foco da minha mensagem hoje. Eu não quero convencer você a dar dinheiro, não quero convencer você a ofertar, não quero convencer você a dizimar. Eu quero mostrar para você que Deus se preocupa com a vida financeira do seu povo e que por isso, na sua palavra inteira, em várias partes, Ele fez com que a mensagem sobre o dinheiro fosse anunciada. Pode parar de mexer, por favor, aí no computador, que eu estou usando aqui. Dinheiro é um assunto importante. 500 versículos sobre oração na Bíblia. Menos de 500 sobre fé. E 2.350 sobre dinheiro. Se você pensar assim, aquilo que é importante, Deus vai dar bastante ênfase. Então ele falou menos sobre oração, menos sobre fé, menos sobre amor do que sobre dinheiro. Porque o dinheiro é algo que se o ser humano não conseguir conduzir na sua vida de uma forma com sabedoria, de uma forma orientada por Deus, ele vai se enrolar e vai acabar servindo ao dinheiro, ao espírito de Mamon, do que usar esse sistema, esses recursos, para que a pessoa seja realmente abençoada. Então, se você pensar assim, na palavra de Deus existem 2.350 versículos que nos orientam sobre dinheiro, bens, riquezas, prosperidade e aquilo que Deus pensa em relação a isso. Dinheiro é espiritual ou não é? Muito. Encontramos isso na palavra de Deus. A prosperidade bíblica tem esse sentido aqui. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário para fazerem todo tipo de boas obras. O conceito de prosperidade bíblica não é riqueza. Não é ter uma abundância de bens a tal ponto onde você vai acumular vários carros, várias casas, uma conta no banco totalmente milionária,
a prosperidade bíblica é uma prosperidade onde há ausência de necessidade. Deus provê ao seu povo a ausência das necessidades e também dá a eles um excedente para que eles possam fazer boas obras para aqueles que precisam. Então, o padrão de Deus de prosperidade, ele é diferente de acúmulo de riqueza. Então, Deus quer que você tenha todas as necessidades da sua família supridas e um pouco mais para ajudar quem necessita, para ofertar na casa de Deus, para ajudar um missionário, para comprar um presente para alguém que você gosta. Não necessariamente que você vai acumular riqueza. São duas coisas diferentes. O acúmulo de riqueza tem a ver com a sua habilidade de gerenciar e administrar as oportunidades, os recursos que Deus coloca na sua mão. A prosperidade bíblica que Ele nos garante é o suprimento daquilo que a gente tem de necessidade. E mais esse excedente. A prosperidade não é mágica. Muitas pessoas quando veem na televisão os testemunhos, olha, quando eu fui para a igreja, eu estava endividado, eu devia 500 mil reais na praça, tinham levado a minha casa, tinham levado meus carros, tinham levado minha mulher, meu filho, todo mundo. Mas hoje eu tenho 3 carros importados, eu sou empresário. Então você para e pensa, meu Deus, esse negócio de prosperidade é mágico. A pessoa entra na igreja, faz o que os pastores mandam e no mês seguinte ele já tem uma conta milionária, já virou empresário. Não é assim. Essa é uma visão distorcida. A prosperidade é um processo de obediência, de fé, onde eu, seguindo os princípios da palavra de Deus, eu vou receber a provisão para as minhas necessidades e com o excedente que Deus me dá, gerenciando ele bem com os princípios da palavra, eu vou construir um patrimônio que glorifica a Deus e dá uma segurança à minha família. Outra coisa, a prosperidade não depende só dos dízimos e ofertas. A pessoa acha, se eu vim aqui na igreja colocar o meu dízimo e a minha oferta no gasofilácio, automaticamente eu vou ser próspero, automaticamente eu vou ter tudo que eu preciso e vou alcançar os meus sonhos financeiros, materiais e o que a minha família desejar. Não é assim. Pois mais importante do que os 10% que entregamos na obra de Deus, são os 90% que Deus deixa na nossa mão para ser gerenciado. Esses 90% que fica em cargo de você, que Deus concede a você, Ele empresta a você, pois Deus é dono de tudo, é o que vai determinar se você vai viver uma vida próspera ou uma vida de escravidão pelas dívidas. Então a sabedoria de Deus, por meio dos seus princípios na palavra, é que nos capacitam a viver em prosperidade. E se tivermos mais sabedoria que as pessoas desse mundo, poderemos ter um acúmulo para gerar um certo tipo de riqueza, mas isso não é promessa. A palavra de Deus tem uma história muito interessante de uma família que passou por um momento de crise. Eu quis dar aqui você a introdução da importância do dinheiro, a importância que existe dos princípios para que a família, as pessoas, a igreja entendam que isso é algo que Deus se preocupa, é algo que Deus está disposto a agir em nossas vidas e por meio dos seus princípios dá a você o alívio desse estresse que você tem. Eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que resolver aquela situação da minha empresa, eu tenho que falar ali com aquela pessoa que eu estou devendo, que eu já estou até sem jeito. E tem uma história aqui, em 2 Reis capítulo 4, de versículo 1 a 7, que ensina alguns princípios poderosos de uma mulher que passou uma crise com a sua família. E nessa crise ela seguiu os conselhos e orientações de Deus e viu o milagre da provisão e da libertação financeira na sua vida. Eu creio que o que essa mulher passou de forma miraculosa e sobrenatural vai vir sobre a sua vida essa noite. Se você crer, se você depositar a sua fé na palavra de Deus, de que o Senhor pode, pelo seu Espírito, capacitar você, instruir você, orientar você, abrir as portas que você precisa, para que uma libertação financeira venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e os seus negócios. Para que não haja mais esse estresse. O texto fala assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite.
Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, vende o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa mulher, ela era casada com um homem que, segundo o historiador Flávio Joséfo, ele se chamava Obadias, e ele era copeiro do rei Acabe. E também participava da escola de profetas que Eliseu conduzia. E esse homem, durante a perseguição de Jezabel, ali no reino de Israel, ele escondia os profetas numa caverna e alimentava esses profetas porque Jezabel estava querendo matar todos os profetas. Então ele era meio como um agente secreto lá no reino. E esse homem, ele conduzia os profetas até uma caverna, guardava eles ali, pois eles estavam sendo perseguidos, alimentava esses homens. E segundo o historiador, essa dívida que a mulher aqui apresenta ao profeta Eliseu foi contraída para que aquele profeta alimentasse os 100 profetas que ele estava escondendo na caverna, protegendo de Jezabel. E veio a ocorrer que esse homem faleceu. E morrendo o homem, a mulher dele fica numa situação difícil. Pois o marido dela, que era quem provia o sustento da casa, não estava mais presente. Então a mulher perdeu o seu provedor, a mulher perdeu o seu companheiro, estava numa situação difícil de dívida, onde ela não tinha recursos para pagar, não havia patrimônio, não havia receita para isso. E aquela mulher se viu numa situação onde, se ela não resolvesse aquilo, os seus filhos seriam levados como escravos para pagar a dívida. Isso era permitido na época. Deus instituiu uma lei onde o devedor, se ele não pagasse o credor, ele poderia ser oferecido como escravo aos seus filhos até o ano do jubileu, onde eles seriam soltos e livres novamente. E essa mulher estava diante dessa situação, pois ela se envolveu em algo que trouxe um certo tipo de escravidão. Mas qual é o poder da dívida em nossas vidas? A palavra fala, em Romanos 13:8, não façam dívidas, a não ser a imensa dívida de amor que vocês têm um para com os outros. Vocês lembram dos dois personagens ali? Né? Seu Madruga sempre correndo do seu barriga ali, querendo cobrar o aluguel, sempre vivendo aquela vida de fugitivo, aquela vida de escravidão, aquela vida de limitação, porque havia algo que estava na sua vida trazendo esse jugo sobre ele. E o que mais a palavra de Deus fala sobre as dívidas, além de nos orientar a não contrair dívidas? Qual é a diferença de dívida e prestação? A prestação é uma parcela que eu consigo encaixar no meu orçamento de forma sábia para adquirir alguma coisa. A dívida é algo que eu contraio, sabendo ou tendo talvez a noção de que eu não vou conseguir honrar aquele compromisso com os meus recursos. Então vou ter que fazer uso de crédito de terceiros. Vou ter que pegar um empréstimo, usar o cartão de crédito, usar o cheque especial, pedir para alguém. Então eu vou acabar me enrolando. Esse é o tipo de dívida que não é algo aconselhado. Mas uma pessoa que quer adquirir uma casa, um imóvel, ela tem que, nesse sistema que vivemos, fazer certas prestações. Mas quando a pessoa começa a fazer prestações, começa a se envolver, sem levar em conta o seu orçamento, as suas entradas, aquilo que ela tem, ela já começa a viver um estilo de vida de endividamento. A palavra de Deus fala assim: quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então dívida é escravidão. A pessoa se torna escrava enquanto ela não consegue quitar aquelas dívidas. Ela não consegue mais usar o seu orçamento, a sua receita para as coisas que ela deseja, pois há um compromisso. Muitas vezes não consegue se ausentar do país, se mudar para uma outra localidade, pois onde ela está, ela contraiu dívidas, ela precisa ficar naquela região, trabalhando naquele emprego, para resolver a sua situação com os credores. A dívida também é uma maldição, segundo o padrão de Deus. Em Deuteronômio 28, 43 e 44, é a parte das maldições. Quando você lê o capítulo 28 de Deuteronômio, aqueles que obedecem a Deus recebem o benefício de várias e várias bênçãos.
Bênçãos financeiras, bênçãos na família, bênçãos espirituais. E aqueles que não obedecem à palavra de Deus, ali fala de certas maldições que vêm sobre a saúde, sobre as finanças, sobre a família. E uma das maldições listadas ali é que a pessoa ela não vai ter recurso suficiente para emprestar às pessoas e nem para se manter. Ela vai ter que pegar emprestado de outros. Fala assim: os estrangeiros que moram no meio de vocês ficarão cada vez mais ricos, ao passo que vocês ficarão cada vez mais pobres. Eles emprestarão dinheiro a vocês, mas não tomarão emprestado. A maldição da desobediência fazia com que o povo fosse condenado com a maldição da dívida. Então, ao padrão de Deus, uma vida de endividamento é uma vida debaixo de maldição. Dívida é presunção. Agora escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Quando eu me envolvo em compromissos financeiros de longo prazo, sem orientação divina, eu estou presumindo que o meu amanhã vai ser de acordo com aquilo que eu planejei. Então, é uma certa presunção contrair dívidas de longo prazo, que talvez eu não saiba se o meu emprego vai estar de pé até o término da dívida. Muitas pessoas que financiam um carro em 48 vezes, 60 vezes, lá pela metade não conseguem pagar, se enrolam, vão para a renegociação. Então, a presunção é algo que dificulta. Dívida pode ser considerada incredulidade, porque uma pessoa muitas vezes pode cair no erro, eu já fiz isso várias vezes, onde você tem ali uma dificuldade, onde você tem ali uma necessidade, e em vez de dizer, Deus, eu quero ver uma provisão miraculosa na minha vida, eu quero ver o Senhor intervindo nessa minha necessidade, em vez de pagarmos o preço da oração, do jejum, da busca, da fé, é muito mais fácil acessar um site e fazer um empréstimo ali em 5, 6 vezes. Então eu acabo depositando a minha fé no sistema e usando os recursos que me estão disponíveis a um juro exorbitante, a ter que crer, orar, pagar um preço de fé para que Deus proveja a minha vida de forma miraculosa. Então a dívida pode ser considerada escravidão, maldição, presunção e incredulidade. Então é algo que Deus quer livrar o seu povo. Sabemos que uma vida totalmente livre de dívidas é algo que poucos experimentam. Mas queremos que o povo de Deus seja esses poucos que experimentem isso. Nesse texto que lemos, temos nos 7 versículos 10 passos para mudar a nossa vida financeira em relação às dívidas. O primeiro está no versículo 1. Veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Nesse primeiro versículo, aquela mulher, ela começa a avaliar a sua situação. Ela se dá conta, eu não sei se ela já sabia do que estava acontecendo antes do seu marido morrer, mas quando o seu marido morreu e o homem bateu na porta, olha, aqui é do banco. Nós viemos confiscar aí o carro, confiscar tudo e a sua casa e também os seus filhos. Então ela tomou conta da situação e ela tinha ideia do que aconteceria se ela não quitasse ali a sua pendência. Avaliar a situação é algo de extrema importância, pois a gente ajudando alguns casais, aconselhando pessoas que vêm pedir conselhos na área financeira, a gente pergunta assim, quanto é que você ganha? Ah, não sei. Ah, porque? Ah, não, é que eu trabalho por conta, eu tenho uma empresa, não tem registro, meu prolabore não é definido, eu recebo parcelado, então eu não sei quanto eu ganho. E quanto você gasta? Ah, também não sei. Então essa situação de avaliar como está é o primeiro passo para que uma pessoa tenha uma liberdade financeira. Aquela mulher, ela avaliou a sua situação e ela viu, olha, a dívida é maior do que a receita, eu não tenho como pagar. Nós temos que avaliar, fazer uma previsão, pegar lá a fatura do cartão, pegar as contas do mês, jogar numa planilha e ver, no mês seguinte eu devo tanto, no outro mês eu devo tanto, no outro mês eu devo tanto, e avaliar a situação. Para que eu não contraia nenhum compromisso, sem saber se lá na frente eu já tenho um outro que eu já assumi antes, eu não vou conseguir honrar aquele, pois senão a gente vai se enrolando.
Então, avaliar a situação é o primeiro passo. E como se avalia a situação? Botando as contas em cima da mesa, vendo o que entra e vendo o que sai. Comparando. O que sai é mais ou menos do que entra. E a pessoa vai ter uma noção daquilo que está acontecendo, está avaliando a sua situação. O segundo passo. Aquela mulher, ela no versículo 1 assim, também, ela vê, e a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Ela avaliou a sua situação, ela ficou sabendo do que estava acontecendo, e ela foi buscar alguém que pudesse ajudá-la. Então essa mulher, ela nos ensina que saiba onde ir quando não souber o que fazer. Então eu avaliei a situação, eu sei que o que eu ganho é menos do que aquilo que eu tenho que pagar, eu não sei o que eu vou fazer, segundo o padrão de Deus, pois o padrão do mundo é, vai lá no banco e pega um empréstimo consignado em 72 vezes. Esse é o padrão do mundo. Mas o padrão de Deus, ele é diferente, que a gente tem que se habituar a seguir, pois a gente é bombardeado tanto pela mídia quanto pela sociedade, os nossos colegas e até a nossa própria vontade, a viver segundo esse sistema e não o sistema divino. Então, se não sabemos o que fazer, devemos saber aonde ir para resolver aquilo, pelo menos. Ou receber instrução. Aquela mulher foi falar com o profeta, pois Eliseu era conhecido do seu marido, Eliseu sabia da situação, sabia de tudo que tinha acontecido, sabia que ele era um homem de Deus. Ele ia ter uma palavra para ajudá-la. A quem você recorre? A vizinha? Aquela propaganda que passou na televisão? Tente recorrer a pessoas de Deus, onde você consegue notar, não, o irmão ali é um empresário, é um profissional liberal, é um funcionário público, é um assalariado, mas eu percebo que pela vida dele, ele consegue viver dentro dos limites financeiros dele, da sua família, ele pode me ajudar, pode me orientar. Procure irmãos que você confia, pessoas que você confia, para abrir o seu coração, falar da sua situação, para que ele possa dar a você uma orientação do que fazer segundo o padrão de Deus. Essa mulher fez isso. E em seguida, um terceiro passo que ela nos ensina no versículo 2. Eliseu falando, diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. O profeta estava querendo ajudá-la a descobrir o que ela já tinha em casa. Ela olha ali para a sua despensa, não tem arroz, não tem feijão, não tem macarrão, não tem carne, não tem nada. Também não tem nenhuma poupança, não tem nenhum cofrinho com moeda. Ela fala para o profeta, eu não tenho nada. E ela não consegue ver que aquele pouquinho que ela tem, entregue na mão de Deus, pode se tornar o suficiente para suprir a sua escassez. Então Deus quer abrir os nossos olhos para os recursos que já temos, para nos auxiliar a resolver aquilo que precisamos resolver, pagar, quitar. Então, talvez o seu emprego atual não ofereça a renda necessária que a sua família precisa. Mas você tem um talento, você tem uma habilidade, você tem um dom, que pode ser utilizado para fazer um outro serviço à parte. Você tem na sua casa coisas que você pode negociar por um bom preço, sem prejudicar a sua família. Já há na sua vida, na sua casa, na sua pessoa um potencial, já há recursos que podem ser empregados com a sabedoria de Deus, o toque de Deus, para serem multiplicados e ajudarem na resolução do problema. Então o Espírito Santo quer abrir hoje o seu entendimento, o meu entendimento, para usarmos aquilo que já temos, aquilo que Ele já colocou em nossas vidas, pois Ele sabia que em determinado momento iríamos precisar. Ele quer despertar isso em você, para que isso seja uma fonte de provisão para as suas vidas por meio dEle. O que você tem em casa? O que você tem nas mãos? Deus gosta de fazer perguntas assim. Quando estava tratando com Moisés, Ele pergunta, Moisés, o que tem nas mãos? Ah, Senhor, eu tenho um cajado, uma vara. Isso aí já serve. É com essa vara, com esse cajado, que você vai fazer os milagres necessários para que Faraó acredite que eu estou enviando você. Pedro, com as suas redes, aquilo foi necessário para uma pesca milagrosa. Então aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, que já está ali, vai ser usado por Ele, para trazer uma grande multiplicação na sua vida e ajudar a sua família a sair de uma enrascada.
O quarto princípio. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Eliseu estava dizendo: use os contatos pessoais que você tem. Olha, você mora numa rua onde tem várias pessoas. Então você vai falar com a sua vizinha da direita, da esquerda, da frente, lá do começo da rua, e vai pedir vasilhas emprestadas. O teu relacionamento com eles vai ser uma parte do milagre que Deus vai fazer. Então Deus nos chama a usar a nossa rede de contatos, os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos parentes, para cooperar com aquilo que Ele está nos orientando. Então Deus deu a você uma habilidade, um talento, você consegue arrumar computador, isso é algo que fica fora do seu serviço comum. Então, por meio dos seus amigos, dos seus contatos, você consegue divulgar isso e obter ali uma segunda renda para abençoar a sua casa e a sua família. Ah, pastor, mas eu não me dou bem com meus vizinhos. Aí é um problema. Ah, eu não me dou bem com a minha família. Ah, eu não me dou bem ali com meus colegas. Que testemunho é esse, irmão? Como é que as pessoas veem você? Homem de Deus, mulher de Deus, pessoa confiável, pessoa que pode entregar um serviço nas suas mãos que vai ser bem feito. Ou não, o cara lá é meio trambiqueiro, a pessoa lá é meio 171, já passou um cheque sem fundo aqui, acho melhor você não se envolver com ele, com ela. Então, nosso testemunho é importante, porque vai chegar horas onde a nossa credibilidade diante da sociedade, diante dos vizinhos, diante da família, diante dos amigos, pode ser usada em nosso benefício. Então é muito importante ter um nome, não simplesmente um nome limpo no SPC, no Serasa, mas um nome limpo diante das pessoas. O bom nome é um dos maiores patrimônios que alguém pode ter. Salomão falava isso em Provérbios. As pessoas, quando ouvirem o seu nome, elas não devem pensar em coisa errada, em coisa que desconfia, em coisa que deixa elas assim meio receosas. Tem que dizer, não, fulano, homem de Deus, mulher de Deus, pode confiar. Isso faz diferença. Então essa mulher usou seus contatos, o seu networking, a sua rede, para que aquele milagre de Deus acontecesse na sua vida. Quinto, versículo 4. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Eu quero que você use o azeite que você tem, que você pegue emprestado as vasilhas da casa dos seus vizinhos, dos seus amigos, leve para a sua casa, entre com a sua família e tranque a porta. Porque você vai fazer uma coisa que ninguém vai entender. Aquela mulher estava vivendo um princípio que é fecha a porta para as dúvidas. O profeta estava convidando aquela mulher a pegar um pouco de azeite e a derramar em vasilhas vazias. E segundo o profeta, aquele azeite ia se multiplicar ali, não ia acabar enquanto as vasilhas vazias estivessem sendo cheias. E se ela falasse para a sua vizinha, olha, me empresta aí uma vasilha que eu vou multiplicar azeite lá em casa? O pessoal ia querer ver. Deixa eu ver como é que vai acontecer isso aí. Eu não acredito que isso acontece, o profeta te enganou. Então a pessoa já começa a ficar receosa. Será que o que eu vou fazer é uma coisa sem noção? Será que o que eu estou para obedecer é algo que não faz sentido? Daí a pessoa dá um passo para trás. Deus vai orientar você muitas vezes a assumir uma postura, a assumir um desafio, a se envolver com um compromisso, a dar um pontapé, onde muitos vão dizer assim, olha, estás louco? Não acredita nisso não. Mandar o teu currículo para aquela empresa lá, eles não vão te aceitar. Aquela empresa é muito difícil. Aquela empresa lá não é comum contratar assim por esses meios. Não é, Johnny? Deus abre portas assim que você não imagina. Você envia lá o seu currículo, os outros acham, não faz isso que não, nem adianta. Tem que ter um conhecido lá, alguém que vai ser ali o teu amigo que vai te introduzir. Mas Deus é aquele que faz coisas que a gente não consegue nem compreender. E se você compartilha com pessoas que não estão no mesmo espírito de fé, elas colocam dúvida no seu coração. Então fecha a porta para pessoas que vão trazer dúvida, vão trazer questionamento, aquilo que Deus está orientando a sua vida. Então ela fecha a porta, os vizinhos ficam do lado de fora, e alguns milagres o próprio Jesus deixou pessoas do lado de fora da casa, para que ele pudesse ministrar ali a filha de Jairo. O profeta Eliseu, no capítulo seguinte, ele ressuscita uma criança, ele faz isso a portas fechadas, pois ele sabia que a influência de pessoas que não creem podem afetar a nossa fé na palavra de Deus e o resultado daquilo que Deus quer fazer. Então, muito cuidado com pessoas incrédulas.
Então essa mulher se tranca em casa, fecha a porta, e ela começa a fazer um sexto princípio. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Então os filhos dessa mulher, eles foram participantes ativos de todo o processo do milagre, toda a situação. A mãe não disse, olha, profeta, eu quero fazer alguma coisa que meus filhos não fiquem sabendo. Eu não quero que eles saibam que a gente está em dificuldade financeira. Que eu não posso dar para eles o tênis lá da Nike que eles querem, que eu não posso pagar lá aquela camiseta, aquele moletom. Eu não quero que eles saibam da nossa situação. E ali a gente nota uma coisa diferente. Ela envolveu os filhos, ela envolveu as crianças na resolução do problema. Ela compartilhou com aqueles que faziam parte o que estava acontecendo. Quando uma família precisa conter despesas, se o pai não reunir a família, a esposa, os filhos, e falar do que está se passando, e fazer um acordo, olha, todo mundo vai trabalhar junto, é difícil. Pois se um puxa para um lado, o outro vai puxar para outro e não vai a lugar nenhum. Então há necessidade de envolver, em qualquer situação, vamos abrir uma empresa, vamos resolver uma dívida, vamos conter despesas, vamos nos mudar de cidade, de bairro, de casa. Muitas decisões é necessário reunir a família, reunir os filhos, reunir os cônjuges e conversarem de forma clara com os filhos, com toda a família, dizendo, olha, nossa situação é essa, os nossos planos são esses e queremos fazer isso, isso, isso. A união, a integração vai capacitar que a coisa flua, que não haja nenhum impedimento. Então, pai e mãe, converse com seus filhos, abra o jogo naquilo que Deus orienta você, para que não seja necessário passar uma imagem que na realidade não existe. Sétimo, quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. O azeite parou de correr quando? Quando acabou as vasilhas. Então a gente pode deduzir que a mulher pegou a quantidade de vasilhas que ela achava que Deus iria encher. Talvez até um pouquinho mais assim, mas na realidade, aquela mulher estava limitando a fonte da provisão de Deus por meio da sua fé ao pedir aquela quantidade de vasilhas. Se ela tivesse o dobro de vasilhas, todas seriam cheias. Algumas vezes nós limitamos. Nós dizemos, Deus, não, isso aqui está bom, só um pouquinhozinho está bom. Eu só quero resolver essa continha aqui, pagar isso aqui. Deus, eu estou todo doente, mas acho que se o Senhor resolver só o meu pé aqui, tá bom, o resto pode deixar. Então a gente às vezes, por uma falsa humildade, a gente limita o agir de Deus na nossa vida pela incredulidade. Nos achando não merecedores, não dignos, pessoas que não têm direito nenhum àquela grande provisão, aquele grande milagre, aquela grande intervenção de Deus. Então, eu limito o que Deus quer fazer na minha vida por querer só um pouquinho. Vamos deixar Deus agir. Vamos deixar Deus suprir o que for necessário. Vamos deixar Deus curar tudo o que Ele quiser. Vamos deixar Deus transformar nossa vida totalmente, sem limitações. Dizendo, Deus, só isso aqui está bom. Mas dizendo, Deus, tudo que o Senhor tem, eu quero. Eu recebo. Pois o Senhor é meu Pai, o Senhor é alguém que me ama, o Senhor é alguém que quer ver o bem da minha vida, da minha família, a minha transformação. E se o Senhor deseja isso, quem sou eu para dizer que eu não vou viver? Então, se a tua palavra diz, se o Senhor quer me dar, se o Senhor quer operar, se o Senhor quer transformar, faz o que o Senhor quiser. Deus é o Senhor, não sou eu. Então, não limitamos a Deus. Oitavo, Eliseu lhe disse, vá e venda o azeite. Então aquela mulher vê o azeite se multiplicar, o milagre acontecer, ela fica maravilhada com tudo aquilo, e olha de repente a sua casa cheia de vasilhas, transbordando de azeite. Então, ela para e pensa, e agora? Será que eu ligo lá para o banco e pergunto se eles querem receber o pagamento em azeite? Ela não faz isso, ela vai lá e fala com o profeta orienta, vá e vende tudo isso que Deus te deu, para que você possa resolver a sua situação. Então, trabalhe duro. Então, o milagre não é mágica, a prosperidade não é mágica. Então, ela teve que buscar as vasilhas, pedir emprestado, carregar as vasilhas, encher as vasilhas e depois vender as vasilhas. E você que trabalha com venda sabe que vender não é fácil, não é automático. Não é simplesmente botar um anúncio, tenho isso para vender, e no outro dia alguém compra.
Às vezes tem que negociar, tem que tratar prazo, tratar preço, entrar ali numa conversa mais amistosa com a pessoa que quer comprar. Então há um empenho da pessoa. Deus poderia simplesmente fazer aparecer dinheiro para essa mulher? Poderia. Poderia simplesmente o profeta dizer, olha, agora quando você voltar para casa, lá na sua despensa vai ter um saco cheio de moeda de ouro. Vai e paga as suas dívidas. Mas há todo um processo, há todo um sistema que Deus faz com que ela siga, para que ela possa usufruir da provisão e do milagre de Deus. Deus pode muito bem fazer aparecer dinheiro na sua conta. Ele é dono do ouro e da prata. Mas esse não é o meio usual que Deus utiliza para resolver as nossas situações. Ele abre oportunidades, Ele coloca você em contato com pessoas, Ele dá a você dons, talentos, credibilidade, Ele dá a você a capacidade de trabalhar e resolver aquela situação, cooperando com Ele. Há uma parte divina e uma parte humana no milagre. Nem tudo vai ser instantâneo. Vai se resolver num estralo, um apelo, vem aqui na frente, ora, deu, está resolvido. Há um empenho, até mesmo para valorizar. As pessoas que ganham milhões aí da noite para o dia, elas valorizam aquilo? Não. Por isso que muitas delas perdem isso em pouco tempo. Ah, veio fácil, vai fácil. E várias coisas são assim. Então ela teve que trabalhar, ela teve que vender, ela teve que negociar, ela teve que fazer a parte dela. 9, vá e pague suas dívidas. Ela tinha que resolver a sua situação, quitar suas pendências. Tem muita gente que, pastor, ora por mim, eu estou aí com os compromissos, eu estou enrolado, meu nome está sujo. Deus vai lá e abençoa, Deus vai lá e abre a porta, e a pessoa recebe ali o necessário para resolver o problema. Daí ela fala assim, acho que eu vou trocar de carro. Acho que eu vou fazer uma viagem. E daí o cara fica lá, né, esperando receber o pagamento. E a pessoa não honra suas dívidas, desperdiça a oportunidade. E daí lá na frente vai ser mais difícil para ela receber um milagre novamente e Deus ajudá-la. Então, recebeu, a situação está ali disponível para ser resolvida, resolva. Isso ele não precisaria falar, mas ele falou, porque a gente tem que resolver. Resistir à tentação de deixar aquilo em segundo plano. Já ficou tanto tempo assim, vamos deixar mais um pouquinho. E por último, você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aprenda a viver com aquilo que Deus lhe dá. Então, o que tem aí é suficiente para pagar a dívida e para vocês viverem com o que vai sobrar. Então ela precisava ainda gerenciar aquele excedente, aquilo que ia sobrar, para que ao longo da sua vida, ao longo ali do crescimento dos seus filhos, até eles terem uma idade adequada para trazerem suprimento para casa, aquele dinheiro, aquela poupança, aquela reserva fosse suficiente para mantê-los. E não está escrito em lugar nenhum, mas eu creio que aquela mulher deve ter virado uma negociadora de azeite. Ela aprendeu aquilo ali, deve ter começado a comprar azeite, negociar lá com os produtores, a revender, pois ela já tinha ali todo o know-how, já sabia como fazer. E possivelmente a mulher deve ter usado essa sabedoria, essa experiência, e levado o negócio adiante. Pois é um desperdício muito grande. Receber uma estratégia de Deus, receber ali o conhecimento de Deus, as oportunidades, os contatos, e depois simplesmente jogar tudo isso fora. É muito mais fácil dar continuidade a algumas coisas e glorificar a Deus por aquela porta que Ele abriu. E a palavra de Deus fala em Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É de acordo com o que Ele tem, não com o que eu tenho. Coloque-se de pé. A equipe de louvor pode vir à frente. Feche os seus olhos. Não é à toa que o assunto dinheiro na Bíblia é um dos mais tratados, um dos mais mencionados, onde há centenas de alertas, promessas, mandamentos. Porque o homem, sem Deus, não sabe lidar de forma saudável com o dinheiro e com os recursos. Somente com a ajuda do Espírito Santo. Coloque a mão no seu coração. Você já sabe que ser fiel a Deus
traz bênçãos, traz oportunidades. Mas eu quero que você saiba que seguir os outros princípios também é importante. Pois Deus gosta de repartir recursos, dons, talentos com aqueles que sabem administrá-los bem. Nós precisamos dessa graça para ter sabedoria, para ter um casamento melhor, dar aos nossos filhos aquilo que eles precisam de forma sóbria, não viver além da nossa realidade. E se de alguma forma na sua vida há qualquer tipo de pendência no seu nome, no SPC, no Serasa, dinheiro emprestado a parentes, situações que precisam ser resolvidas com um banco, com um cartório, com a Receita Federal, imposto que não foi possível pagar, e o seu nome está lá negativado diante da Receita, sonegação, empresas que foram abertas e você não conseguiu fechar porque há pendências. O Senhor quer te ajudar a resolver isso. Causas na justiça contra você, onde você sabe que você é culpado, mas que a graça de Deus pode ajudar você a receber um perdão, a receber a capacidade de quitar isso também. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor se preocupa com essa área das nossas vidas, em nossas famílias, pois o Senhor quer que os homens e as mulheres sejam saudáveis espiritualmente, emocionalmente, nos seus relacionamentos. E quando há, Deus, problemas financeiros, sabemos que isso abala a estrutura da família, isso abala as estruturas espirituais, emocionais de cada um. E pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que aqueles que têm sido fiéis ao Senhor possam ter a sabedoria para administrar, para gerenciar os seus recursos. E aqueles que estão envolvidos de alguma forma, Deus, com endividamento, em qualquer situação de pendência, Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor abriu essa porta para essa mulher, multiplicando o azeite na sua casa, dando a ela estratégia, capacitando ela a negociar e resolver o seu problema, a sua situação. Nós abençoamos, Deus, os homens e mulheres da Igreja da Família Cristã, com essa mesma unção, com essa mesma bênção, com essa mesma provisão da parte do Senhor, que as portas se abram sobre a sua vida, que Deus abra os seus olhos e lhe mostre aquilo que Ele já tem dado a você, a sua casa, a sua família, para que Ele use isso, para que Ele multiplique que isso seja fonte de provisão e suprimento na sua vida e na sua casa. Deus, que em nome de Jesus, nesse ano que se achega, Deus, 2016, seja um ano completo, Deus, de eliminação de dívidas, de pendências, para que em nome de Jesus o teu povo viva de uma forma livre, de uma forma, Deus, totalmente suprida pelo Senhor e dentro da realidade que o Senhor nos tem dado. E abençoa teu filho e a tua filha, Deus, com prosperidade que vem do Senhor. Que haja, Deus, o suprimento das necessidades e um excedente para que boas obras sejam feitas, para que a tua casa seja abençoada, para que pessoas sejam ganhas para o Senhor por meio desses recursos. Deus, que sobre, Deus, recursos no final do mês e não faltem. Deus, que em nome de Jesus haja promoção e emprego. Você que já está há tanto tempo nessa empresa, nesse cargo, que Deus abençoe você com uma promoção na sua vida, com uma posição melhor, onde Ele vai te honrar e você vai honrar o nome dEle com a sua excelência. Que Deus abençoe você, empresário, você profissional liberal, você autônomo, com mais clientes. Que Ele traga pessoas próximo de você e elas vejam que você é um profissional sério, alguém temente a Deus, alguém que honra a sua palavra, e Ele te abençoe com os recursos vindo deles. Você que vive de uma aposentadoria, uma pensão, que o Senhor te dê sabedoria para administrar aquilo que você ganha fixo cada mês, e permita que outras entradas sejam disponibilizadas a você, e que todo espírito de miséria, que todo espírito de pobreza, todo espírito de egoísmo e avareza sejam arrancados dos nossos corações, e possamos ser generosos com o nosso próximo, com a causa de Deus, crendo que o nosso Deus vai suprir aquilo que precisamos e vai multiplicar os nossos recursos para a honra e glória do nome dEle, em nome de Jesus. Você que crê, aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vamos encerrar cantando mais uma canção em nome de Jesus.